Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, porque se deixar para depois você esquece, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que você sabe que está precisando de uma aula de física. Nos dias de hoje nós temos muitos aparelhos eletrônicos ao nosso redor. A lâmpada, a máquina de lavar roupas, micro-ondas, televisão e todos esses aparelhos são alimentados por uma corrente elétrica. Esse é o tema da nossa aula de hoje, a eletrodinâmica, os fenômenos da física relacionados com a carga elétrica em movimento. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, esse nosso encontro é para falar sobre eletrodinâmica. O principal conceito, o conceito central na eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica. Vamos aqui observar os detalhes sobre a eletrodinâmica. Para começar, a eletrodinâmica é aquela parte do eletromagnetismo que estuda as correntes elétricas, suas causas e seus efeitos. Eu tenho aqui 3 imagens que representam situações onde existem correntes elétricas. A imagem da esquerda tem aqui um raio, não é isso? Uma corrente de alta amperagem, de alta intensidade. Nessa imagem aqui do meio eu tenho uma lâmpada incandescente que funciona obviamente alimentada por uma corrente elétrica, e na figura da direita tem aqui um trabalhador fazendo medições com um aparelho aqui na mão, com um multímetro, onde ele pode ali medir a corrente elétrica da instalação, a voltagem, né, a diferença de potencial de uma instalação elétrica. Em um condutor metálico, muitos elétrons estão fracamente ligados aos seus átomos de origem. Então temos aqui 2 conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de elétrons livres. Elétrons livres movem-se aleatoriamente pela superfície do material. E a corrente elétrica é o movimento organizado de cargas elétricas num condutor mediante a aplicação de uma DDP, ou seja, de uma diferença de potencial entre 2 pontos do condutor. Ou seja, a corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor, isto é o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Então, em um condutor metálico, por exemplo, existem elétrons livres, elétrons que estão fracamente ligados aos núcleos dos átomos. Esses elétrons livres, quando estão submetidos a uma DDP, a uma diferença de potencial, eles vão ter um sentido, um movimento ordenado em um certo sentido. Esse movimento ordenado é denominado de corrente elétrica. Vamos lá, continuando aqui. Então, estabelecida uma DDP, estabelecida uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica entre os terminais do condutor, obtemos então o deslocamento dos portadores de carga. Quando o condutor tem suas extremidades ligadas a uma DDP, surge no interior do condutor um campo elétrico, orientado no sentido do menor potencial. Assim, uma força elétrica começa a atuar nos portadores de carga e passam a se deslocar, criando-se então uma corrente elétrica. Os elétrons livres que estão no interior do condutor, de um fio, por exemplo, ficarão submetidos a um campo elétrico, e esse campo elétrico vai comunicar a cada um dos portadores de carga, a cada um dos elétrons, uma força elétrica. Os elétrons, portanto, todos serão movidos por essa força, formando aí uma corrente elétrica em um determinado sentido do condutor. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o sentido da corrente elétrica. Imagine que eu tenho, por exemplo, uma pilha, está aqui uma pilha, e nós sabemos que ela tem um polo positivo e um polo negativo. Os elétrons saem do polo negativo, alimentam um certo aparelho eletrônico que está ali conectado ao circuito, e em seguida voltam para a pilha, para o polo positivo. Ou seja, na figura aqui da direita, eu tenho o movimento
dos elétrons, que está aqui da esquerda para a direita. É o sentido dos elétrons. Porém, o sentido convencional da corrente elétrica será o contrário do sentido dos elétrons. Ou seja, toda vez que o vestibular, que o Enem, te perguntar qual é o sentido da corrente elétrica, você vai marcar que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Normalmente simbolizamos a corrente elétrica pela letra I, um I minúsculo. Então, a corrente elétrica, ela sempre será do polo positivo para o polo negativo do circuito. A canetinha hoje está falhando de novo. Enfim, do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, apesar de nós sabermos que os elétrons se movem do negativo para o positivo em um circuito, nós vamos considerar que a corrente elétrica se move sempre do positivo para o negativo. Como é pegar? Nós sabemos que os elétrons vão em um sentido e a corrente em outro? Sim, exatamente isso. Por uma questão histórica, descobriu-se que o sentido dos elétrons não era bem aquele que se esperava antes, mas se manteve a mesma ideia que se tinha antes, porque não muda nada na teoria eletromagnética. Então, a partir de hoje, você sabe que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo de um circuito. Nós associamos essa ideia ao fato de que no polo positivo, os portadores de carga têm maior energia que no polo negativo. Então, os elétrons, os portadores de carga, saem com grande energia. Parte dessa energia será consumida ao longo do circuito pelos aparelhos e quando essa corrente elétrica volta para a bateria, volta com menos energia, volta, portanto, com menos potencial. Então, sai da região de maior potencial e volta para a região de menor potencial do nosso gerador, da nossa bateria. Ora, a intensidade da corrente elétrica será calculada por I igual a Q sobre ΔT. Como assim? Imagine que eu tenho aqui um fio condutor, aumentado muitas e muitas vezes, é claro, e eu consigo enxergar essas bolinhas azuis que são os portadores de carga. Eu vou imaginar um plano seccionando, um plano cortando esse meu fio. E vou contar quantas cargas elétricas passam por essa secção em um certo intervalo de tempo ΔT. Quando eu divido a quantidade de carga pelo intervalo de tempo ΔT, eu estou calculando a intensidade média da corrente elétrica que atravessa esse fio condutor. Quando eu faço um gráfico da corrente em função do tempo, a área deste gráfico me fornece a quantidade de carga que atravessou essa secção reta do fio em um certo intervalo de tempo. Então, já sei que a quantidade de carga será numericamente igual à área do nosso gráfico. Não se esqueça, a intensidade da corrente é Q sobre ΔT. É a quantidade de carga que atravessa um fio, uma secção do fio, por um certo intervalo de tempo que essa carga demora para atravessar esta secção. Vamos falar um pouquinho sobre as unidades de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica no sistema internacional tem como unidade o coulomb por segundo. Claro, se a intensidade da corrente é Q sobre ΔT, Q é calculado em coulomb, ΔT é calculado em segundo, então a intensidade da corrente será calculada em coulomb por segundo. Em homenagem a André-Marie Ampère, o coulomb foi segundo, foi então substituído pela unidade ampere. Então, ampere será a unidade do sistema internacional para corrente elétrica e o símbolo é um A maiúsculo. Existem submúltiplos muito comuns nas questões de física para amperes. O miliampere, por exemplo, é simbolizado como MA, significa 10 elevado a menos 3 do ampere. O microampere, MA, é 10 elevado a menos 6. O nanoampere, NA,
10 elevado a menos 9, e o picoampere, PA, é 10 elevado a menos 12. De todas essas unidades, são mais comuns nos problemas de física o miliampere e o microampere. Resistores. O que são resistores? Resistores são aparelhos que realizam efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, em calor. Aqui eu tenho 3 exemplos cotidianos que nós temos em casa, que são aparelhos que realizam efeito Joule. Um ferro de passar roupas, por exemplo, lá dentro dele tem resistores, ou seja, tem aparelhos que transformam a energia elétrica em calor. Aqui no meio, isso aqui não é um micro-ondas, é um forno elétrico. O forno elétrico também possui resistores. Se alguém já teve a curiosidade de olhar para dentro de um forninho elétrico, viu ali uma molinha que fica incandescente, fica vermelha. Ou seja, aquela molinha é um resistor. E quando ela fica incandescente, ela está ali funcionando, transformando a energia elétrica em calor. Outro aparelho muito comum é o chuveiro elétrico. E dentro do chuveiro elétrico, nós temos também resistores realizando o efeito Joule. Inclusive, é comum nós chegarmos em uma casa de materiais de construção e pedirmos uma resistência. Me dê aí uma resistência porque do meu chuveiro queimou. Na verdade, o nome do aparelho é resistor. Então, de uma próxima vez que você for comprar esse aparelho, você pede no balcão da loja um resistor para colocar em seu chuveiro. Ok. Resistor é um instrumento que converte integralmente a energia elétrica em calor, ou seja, o resistor realiza efeito Joule. E aí nós vamos à primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui embaixo é o símbolo de resistor em um circuito. O símbolo de resistor são esses tracinhos aqui. Eu tenho esse pontinho preto e esse outro pontinho preto, que são os terminais do resistor. Eu vou conectar o resistor a uma certa diferença de potencial U, ou seja, a uma voltagem do circuito, né? Se for instalação elétrica predial em zonas urbanas, nós sabemos que o U é de 127 volts. Enfim, conectamos o nosso resistor a uma diferença de potencial U, a uma tensão U. Desculpe, esse resistor será percorrido por uma corrente elétrica I. E quando essa corrente estiver percorrendo o resistor vai transformar parte dessa energia elétrica em calor. Ou seja, o resistor vai realizar o efeito Joule. O que o Ohm descobriu? Que existe uma proporção entre U e I se eu mantiver a resistência constante. U igual a R vezes I vai ser a expressão matemática da primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Esse R que aparece na fórmula é a resistência elétrica do resistor. Essa resistência elétrica R, ela vai ser calculada no sistema internacional com uma unidade chamada Ohm, que é simbolizada por um ômega maiúsculo. Essa resistência está associada à dificuldade que os elétrons têm para atravessar o resistor ou um condutor qualquer. Então, quanto mais difícil dos elétrons atravessarem um condutor, maior será a resistência deste condutor. É por isso que o nome é resistência. A resistência é ali o ato de resistir à passagem da corrente elétrica. Quanto mais difícil a corrente elétrica de passar em um condutor ou em um resistor, maior será a resistência deste condutor ou deste resistor. Então, a primeira lei de Ohm vai nos dizer que U é igual a R vezes I. Há uma proporção entre U e I. U
é diretamente proporcional a I. Ora, quando a resistência é constante, nós dizemos que o resistor é um resistor ômico. E o gráfico vai ser uma reta com a origem aqui coincidindo, né, com a origem do plano cartesiano. Então, o gráfico U versus I será uma reta para um resistor ômico, que é aquele resistor onde a resistência é constante, CTE. Você sabe que é a abreviação da palavra constante. Mas se a resistência não for constante, ó, diferente de CTE, nós dizemos que esse condutor, que esse resistor, é não ômico. E o gráfico não será uma reta, o gráfico U versus I será uma curva. A segunda lei de Ohm já vai relacionar a resistência de um condutor com as dimensões, com a geometria do material que está conduzindo a corrente elétrica. Ora, existe uma proporção entre a resistência de um condutor e o seu comprimento. E existe uma proporção inversa entre a resistência de um condutor e a sua área de secção reta. A relação entre a resistência de um condutor cilíndrico e as suas dimensões, ou seja, o seu comprimento e a sua área, é o conteúdo da segunda lei de Ohm. O que vai dizer a segunda lei de Ohm? A resistência elétrica depende de três fatores: do comprimento do fio, da área da secção A e do material de que é feito o fio. Então, nós podemos escrever matematicamente a seguinte relação: R igual a ρ vezes L sobre A. Essa letra grega, o, ρ, é chamada de resistividade do material. Vai depender do material de que é feito o meu condutor. Cada substância tem a sua resistividade. Cada substância tem o seu ρ. Então, vai haver um ρ para o ferro, vai haver um ρ para o alumínio, um ρ para o cobre. Cada substância tem a sua resistividade. Então, o que diz aqui a segunda lei de Ohm? Que a resistência de um condutor é igual a ρ vezes L sobre A. Esse L é o comprimento do meu condutor cilíndrico e esse A é a área da secção reta do condutor. Então, notem que quanto maior for o comprimento, maior também será a resistência do condutor. Então, resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Mas, quanto maior for a área da bitola, nós apelidamos assim, a área do cilindro, né, do condutor cilíndrico, então menor será a resistência. Portanto, resistência e área são grandezas inversamente proporcionais. Ok. Algumas aplicações das leis de Ohm. A primeira aplicação é o reostato. O que é um reostato? O reostato é um resistor de resistência variável. Observe aqui essa imagem. A corrente elétrica entra pelo terminal A, tá vendo? E vai percorrendo esse fio e sai por esse cursor C. Quando eu movo o cursor para a direita, essa corrente vai passar por um comprimento maior, ou seja, aumentando o comprimento do fio, eu estou aí modificando o valor da resistência. Simbolicamente, para aqui, eu tenho AB, os terminais do meu reostato, R é a resistência do meu reostato, a corrente elétrica I entra aqui pela direita e vai sair onde eu posicionar o meu cursor C. Se eu colocar ele mais para a direita, ela vai sair por um outro ponto, percorrendo um comprimento maior no interior do reostato. Dessa forma, eu posso variar a resistência do reostato, mudando o cursor de posição. Então, no caso do reostato, eu vario a resistência dele pela variação do comprimento dele, do comprimento por onde vai passar a corrente elétrica. O reostato
é aquele resistor de resistência elétrica variável. Outra aplicação interessante é o fusível. O que é um fusível e o que é um disjuntor? Os fusíveis, quando eles são percorridos por corrente elétrica acima de sua especificação, o filamento dele acaba derretendo por causa do efeito Joule. Quando a corrente elétrica atravessa um fusível, vai esquentar o filamento interno do fusível, e se for uma corrente acima do valor especificado pelo fabricante, esse filamento derrete. E é para derreter mesmo, porque assim vai ser interrompida a passagem da corrente elétrica. E a interrupção da passagem desta corrente elétrica de valor muito alto vai proteger o circuito. O fusível ele serve para proteger um circuito. Então, se vier uma corrente muito alta, acaba esquentando muito o filamento e ele acaba derretendo, interrompendo a passagem da corrente elétrica e protegendo o circuito. Outro aparelho que também serve para proteger circuitos é o disjuntor, mas o disjuntor não derrete, o disjuntor ele desarma. Disjuntores com corrente acima da especificação, uma lâmina bimetálica dilata, interrompendo a corrente. Uma lâmina bimetálica é uma lâmina formada por dois metais. Cada metal vai dilatar de uma maneira diferente ao ser aquecido. Quando um metal dilata mais do que outro, vai acabar entortando a lâmina bimetálica e vai desconectar o nosso disjuntor. Dessa forma, o disjuntor desarma, o disjuntor cai, também interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então, tanto fusíveis quanto disjuntores são aparelhos para proteção de circuitos. O fusível derrete por causa do efeito Joule e o disjuntor desarma por causa da dilatação de uma lâmina bimetálica. Ok, vamos falar um pouquinho de potência elétrica. A potência é a energia transformada ou transferida, ou seja, o trabalho realizado em um certo intervalo de tempo. É comum nós associarmos a ideia de potência com a ideia de energia. Ok, esta associação está correta. Porém, a potência não leva em consideração somente a energia transformada. Ela também leva em consideração o intervalo de tempo. A potência é energia dividida pelo tempo. Isso é muito comum também em outras partes da física. Lá na mecânica, nós temos a potência mecânica de um guindaste, por exemplo. Lá na termologia, na termodinâmica, nós temos a potência de uma máquina térmica, a potência útil, a potência total, que está associada à ideia de rendimento. E aqui na eletrodinâmica, nós vamos ter a potência dissipada por um resistor. E a potência de um resistor é justamente essa energia que será gasta por ele em um certo intervalo de tempo. Quando eu falo gasta aqui, entenda que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Vamos lá, então. Existem três expressões importantes para a potência elétrica. P igual a I vezes U, I é a intensidade da corrente e U é a DDP aplicada em um resistor. Mas também, quando nós lembramos da primeira lei de Ohm, que fala que U é igual a R, mudou aqui, U igual a R vezes I, quando nós lembramos da primeira lei de Ohm, isso pode dar origem também a outras duas expressões matemáticas. Veja, se eu colocar no lugar de U R vezes I, se eu colocar no lugar de U R vezes I, vai ficar I vezes R vezes I. Então, I vezes I vai dar I ao quadrado, o que dá origem à minha expressão P igual a R vezes I ao quadrado. Porém, se eu colocar no lugar de I a expressão U sobre R, que é decorrente da primeira lei de Ohm, se eu colocar no lugar de I a expressão U sobre R, nós teremos I vezes U sobre R. Desculpe, U sobre R vezes U. U vezes U vai dar U ao quadrado sobre R. Então, eu tenho essa expressão
P igual a U ao quadrado sobre R. Em todos os casos, a unidade de potência no sistema internacional é o watt, simbolizado por um W maiúsculo. E nós já sabemos, de outras partes da física, que um watt é um joule por segundo. Ora, não se esqueçam, o conceito de energia está associado o conceito de potência, está associado à transformação de energia em um certo intervalo de tempo. Na eletrodinâmica, nós temos três expressões básicas para potência. P igual a I vezes U, P igual a U ao quadrado sobre R e P igual a R vezes I ao quadrado. Nessas expressões, ou nas questões de física, de eletrodinâmica em geral, você precisa ter em mente o seguinte: toda vez que o problema falar de corrente, a unidade no sistema internacional deverá ser o ampere, e o símbolo é um A maiúsculo. Toda vez que o problema falar de resistência, a unidade do sistema internacional será o ohm, e o símbolo é um ômega maiúsculo. Toda vez que falarmos de diferença de potencial, a unidade é o volt, e o símbolo é um V maiúsculo. Toda vez que falarmos de potência, a unidade do sistema internacional será o watt, e o símbolo será um W maiúsculo. Saber essas unidades vai ajudar você a interpretar o enunciado das questões. Fique ligado: corrente elétrica, amperes; resistência, ohms; DDP, que é a diferença de potencial, volts; e potência elétrica, watt, ok? Por fim, quero falar um pouco sobre a ligação em curto-circuito. Provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência desprezível, ou seja, de resistência praticamente zero. Observe esta imagem. Vê aqui uma corrente elétrica I que vai atravessar um certo condutor ou um certo resistor. Mas aí eu conecto o terminal A ao terminal B por um fio de resistência elétrica zero. Ora, você já sabe que a resistência de um condutor ou de um resistor está associado à dificuldade que a corrente elétrica tem em atravessá-lo. Quanto maior a resistência, mais difícil a corrente elétrica de atravessar aquele resistor. Então, nesse contexto, a corrente elétrica ela vai preferir passar pelo fio que não tem resistência. Ela prefere passar por esse fio do que por esse condutor que apresenta uma certa resistência. Dizemos, portanto, nesse caso, que a corrente que atravessa o condutor será igual a zero, e esse condutor ou esse resistor estará ligado em curto-circuito. A ligação em curto-circuito, portanto, é quando nós oferecemos um caminho alternativo para a corrente elétrica e aquele resistor ficará em curto-circuito, ou seja, não terá nenhuma corrente passada por este resistor. Na aula de hoje, portanto, nós vimos alguns conceitos fundamentais da eletrodinâmica. O conceito de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas; o conceito de resistência, que está ligado à dificuldade da passagem de corrente elétrica; e o conceito de resistência regido por duas leis. A primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, e a segunda lei de Ohm, que diz que R é igual a ρ vezes L sobre A. Vimos várias aplicações, vimos também o conceito de potência elétrica, que no caso da eletrodinâmica pode ser dado por três fórmulas: P igual a I vezes U, P igual a U ao quadrado sobre R e P igual a RI ao quadrado. Vimos várias aplicações, como fusíveis, disjuntores, reostatos e ligação e curto-circuito. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e